Então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Essa é a promessa de perdão do Senhor para aqueles que temem a Deus. Meus irmãos, vamos agora para o momento da pregação da palavra de Deus. Vamos ler no livro de Deuteronômio, capítulo 7. Deuteronômio, capítulo 7, versículos do 1 ao 6. Deuteronômio, capítulo 7, versículos do 1 ao 6, fala sobre admoestações contra a infidelidade. Quando a geração estava próxima de entrar na terra, Deus descreve aqui para eles terem cuidado com aquela cultura no qual eles iam ter contatos. Então, nos diz assim a palavra do Senhor. Quando o Senhor teu Deus te introduzir na terra, a qual passas a possuir, e tiver lançado muitas nações de diante de ti, os heteus, e os gigarceus, e os amorreus, e os cananeus, e os ferezeus, e os heveus, e os jebuseus, 7 nações mais numerosas e mais poderosas do que tu. E o Senhor, teu Deus, as tiver dado diante de ti para as ferir, totalmente as destruirás. Não farás com elas aliança, nem terás piedade delas, nem contrairás matrimônio com os filhos dessas nações. Não darás tuas filhas a seus filhos, nem tomarás suas filhas para teus filhos, pois elas fariam desviar teus filhos de mim, para que servissem a outros deuses. E a ira do Senhor se acenderia contra vós outros, e depressa vos destruiria. Porém, assim lhes fareis: derribareis os seus altares, quebrareis as suas colunas, cortareis os seus postes ídolos, e queimareis as suas imagens de escultura. Porque tu és povo santo ao Senhor, teu Deus. O Senhor, teu Deus, te escolheu para que ele fosse o seu povo próprio de todos os povos que há sobre a terra. Agora, no livro de Josué, no último capítulo, capítulo 24, temos a narrativa do sepultamento, morte e sepultamento de Josué. Capítulo 24 do livro de Josué, versículos 29 até o 31. Josué, capítulo 24, versículos 29 ao 31, fala sobre a morte de Josué e de Eliezer. Depois destas coisas, sucedeu que Josué, filho de Num, servo do Senhor, faleceu com a idade de 110 anos. E sepultaram na sua própria herança em Timnat-Sera, que está na região montanhosa de Efraim, para o norte do monte Gaás. Serviu, pois, Israel ao Senhor todos os dias de Josué, e todos os dias dos anciãos que ainda sobreviveram por muito tempo depois de Josué, e que sabiam todas as obras feitas pelo Senhor a Josué. Esse é o texto como pano de fundo para a pregação que nós teremos. Agora o texto da pregação, o texto básico é Juízes, capítulo 1, versículo 1 a 8. Juízes, capítulo 1, versículos do 1 a 8, fala agora das novas conquistas agora pelas tribos. Continuando aí, né? Juízes, capítulo 1, versículos do 1 ao 8. Diz assim a palavra do Senhor. Depois da morte de Josué, os filhos de Israel consultaram o Senhor, dizendo: quem dentre nós, primeiro, subirá aos cananeus para pelejar contra eles? Respondeu o Senhor: Judá subirá. Eis que nas suas mãos entreguei a terra. Disse, pois, Judá a Simeão, seu irmão: sobe comigo a herança que me caiu por sorte.
e pelejemos contra os cananeus. E também eu subirei contigo a tua, que te caiu por sorte. E Simeão partiu com ele. Subiu Judá, e o Senhor lhe entregou nas mãos os cananeus e os ferezeus, e feriram deles em Bezeque 10.000 homens. Em Bezeque encontraram Adoni-Bezeque e pelejaram contra ele, e feriram aos cananeus e aos ferezeus. Adoni-Bezeque, porém, fugiu, mas o perseguiram e, prendendo, lhe cortaram os polegares das mãos e dos pés. Então, disse Adoni-Bezeque, 70 reis, a quem havia sido cortados os polegares das mãos e dos pés, apanhavam migalhas debaixo da minha mesa. Assim como eu fiz, assim Deus me pagou. E o levaram a Jerusalém e morreu ali. Os filhos de Judá pelejaram contra Jerusalém e, tomando-a, passaram-na a fio da espada, pondo fogo à cidade. Até aqui, esse texto. Vamos orar pedindo a iluminação do Espírito Santo neste momento da proclamação, da pregação da palavra do Senhor, irmãos. Oremos. Amado Deus, nós nos submetemos à Tua palavra e louvamos por ter o privilégio de ouvir em nossa língua e ouvir claramente a Tua voz, já falando em nosso coração. Pedimos, portanto, a santa iluminação do Espírito Santo para que possamos entender esse texto, possamos ter lições e ver como o Senhor é grandioso, como o Senhor é soberano, como o Senhor conduz o seu povo de forma fiel e como o Senhor cumpre com a sua promessa. Assim, ó Pai, pedimos a tua ajuda, teu auxílio, em nome de Cristo. Amém. Amada igreja de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, hoje começamos uma pregação, talvez outras, no livro de Juízes. Vemos algumas no livro de Josué, e agora chegamos neste outro livro, que o termo juízes, ele não está no sentido só de julgar, mas tem um contexto mais militar, como se fossem líderes que estavam conquistando terras, cumprindo assim o que Deus prometeu. Deus havia agora levantado vários homens, e quando você lê esse livro, você vê esses homens sendo levantados pelo Senhor, que é chamado de juízes. Mas eles também julgavam a causa do povo de Deus. Este livro, irmãos, ele tem uma estrutura em 3 partes, interessante. Do capítulo 1 ao capítulo 3, se você começar lendo esse livro, você vai enxergar a queda espiritual começando no meio do povo de Deus. Aquele povo que no capítulo 24 havia dito a Josué, nós não vamos adorar outros deuses, nós estamos contigo. Quando Josué disse, eu e minha casa serviremos ao Senhor, este povo agora já começa a dar sinais de que está enfraquecendo e que está tendo esta queda espiritual. Geralmente vai ter esse ciclo no livro de Juízes. Eles vão se afastar do Senhor, Deus vai castigá-los, eles vão se arrepender e Deus levantará um libertador. Essa é a estrutura, o ciclo que acontece no livro de Juízes. Quando um juiz morre, eles voltam a adorar outros deuses, Deus castiga eles, eles se arrependem e Deus levanta outro líder, outro juiz para estar guiando este povo. Então, do capítulo 1 a 3, você já começa a ver o declínio, a queda espiritual do povo da aliança, que outrora batia no peito, dizendo, vamos servir ao Senhor. E dos capítulo 3 em diante, até o 16, você vai começar a entender e a ouvir nomes dos juízes de Israel, Otoniel, Sansão, você vai ver também a Débora e outros mais. O ciclo dos juízes vai mostrar, então, o coração rebelde do povo. A palavra que muito vai se repetir neste livro é que cada um andava conforme o seu coração, conforme a sua visão, a sua ótica. E se você for ver depois do capítulo 16, do 3 ao 16, é só contando a história desse ciclo do juiz, levantando e caindo, e Deus levantando o juiz. Agora, do 17 ao 21, é anarquia total. Parece que o povo agora é entregue mesmo ao coração, e o livro de Juízes termina de uma forma assim, não boa,
porque o governo bagunçou, e aí aquele clamor do povo precisando agora de um rei, e aí nós temos, depois do livro de Juízes, o início da monarquia no meio do povo de Deus. Aí vem Saul, vem Davi, vem Salomão, mas o livro de Juízes está entre a morte de Josué e o início da monarquia que vai acontecer. Ele está entre esse período aí. Então, começa assim o livro de Juízes. Ele abre com esse velório, essa morte. Não é? Nós vimos no livro de Josué, que começou também o livro de Josué, falando da morte de Moisés. Depois da morte de Moisés, servo do Senhor. E agora, quando chegamos aqui, nós ouvimos depois da morte de Josué. O grande líder, aquele que não se apartou da lei do Senhor, aquele que não cessou de falar da lei do Senhor, aquele que tinha a lei do Senhor na sua boca e meditava de dia e de noite. Não se desviava nem para a direita, nem para a esquerda. Ele era uma figura central na liderança, no meio do povo de Deus. Então esse grande líder, ele consegue, do capítulo 13 do seu livro até 19 de Josué, introduzir todo o povo já na terra. O povo já está dentro da terra prometida. Porém, precisa agora, cada um, cada vez mais, conquistar e vencer e derrotar os povos que ali estão. E nós lemos aqui vários nomes desses povos, principalmente o nome geral, que é o nome dos cananeus. Então, todas as tribos já foram divididas, cada um já está no seu território, mas ainda existia muitos povos pagãos que eles precisavam ainda continuar a sua batalha, a sua luta, a sua guerra para vencer esses povos. Então, este momento de Juízes aqui, não é que eles estão indo agora para conquistar a terra. Já conquistaram, já estão dentro. Porém, eles precisavam agora terminar, continuar lutando e tendo a vitória do Senhor. Mas agora, irmãos, eles não têm mais a figura do líder Salvador, Josué, que introduziu Israel na terra. Ele não está mais presente. E geralmente, quando não tem o líder, como o povo vai continuar agora? Deus já havia dito que através das tribos, eles iriam conquistar mais essas terras. Mas o povo agora está inseguro. Então está todas as tribos ali e precisa continuar o processo de conquista, amplificar isso. É normal então que surja a pergunta: quem vai continuar agora? Cadê a liderança? Cadê o homem de Deus? Morreu. Quem vai subir agora? Quem de nós subirá primeiro contra os cananeus para lutar, para pelejar contra eles? Lembra que Caleb, Josué haviam dito: eia, avante, vamos conquistar. Mas agora, o capítulo 1, depois da morte de Josué, os filhos de Israel, mostra que todo o povo de Deus unido, a unidade do povo aqui, estão preocupados. Consultaram o Senhor. Interessante que com Josué, Deus fala diretamente, mas nesse texto nos mostra que eles vão agora consultar ao Senhor. Havia prática naquele contexto do Urim-Tumim. Possivelmente o sumo sacerdote que foi consultado perto da Arca da Aliança. E eles chegaram perante o Senhor, onde eles acampavam, até em formato de cruz, aquelas tribos lá, e eles consultaram ao Senhor. Então perceba que morrendo Josué, o povo não está pensando assim: vamos agora perguntar aos mais experientes, aos anciãos de Israel. Não. Aqui você consegue perceber ainda, embora estão declinando, mas você consegue perceber nesse texto a dependência de Deus. Você consegue perceber nessas palavras de que eles não querem ir à peleja e nem fazer nada sem primeiro consultar ao Senhor. Isso é importante na vida cristã. Diante de grandes desafios, diante de grandes coisas, diante de grandes tomadas de decisões, esse texto nos ensina que nós devemos consultar ao Senhor. Vejam que eles estão indo para uma batalha, para uma guerra, mas eles primeiro estão consultando ao Senhor. Então eles vão ao Senhor para perguntar. Surge essa tensão. Sem Josué, quem vai guiar Israel? Quem vai continuar a conduzi-lo? E Deus vai responder nesse texto que ele é o general dos generais. Ele é o rei de Israel. Ele é aquele que manda. É aquele que guia o seu povo. Então, esse texto nos ensina que a herança não é conquistada pela força humana, mas pela direção, pela promessa
e pela presença de Deus. Então, nesta manhã, escute a pregação da palavra de Deus no seguinte tema: o Senhor soberano conduz seu povo na conquista da herança prometida. O Senhor soberano conduz seu povo na conquista da herança prometida. E nos versículos 1 a 2, nós vemos que Deus é quem está dirigindo toda esta batalha. Nos versículos 3 a 5, nós podemos ver que Deus é quem está concedendo a vitória ao seu povo. Nos versículos 6 a 8, nós vemos que Deus é justo em seus juízos e em cumprir também com a sua promessa. Nós veremos estes 3 pontos. Então começa que Israel está consultando ao Senhor sobre quem deveria subir, e o sacerdote tem aquelas 2 pedras, sim ou não, Urim e Tumim, para dizer se poderia ou não consultar ao Senhor. Porém, o texto nos diz que o Senhor responde, dizendo, não é, através possivelmente desta consulta, quem dentre nós subirá primeiro aos cananeus para pelejar contra eles? Porque os cananeus, meus irmãos, eles habitavam num local bem mais fortificado. Eles eram bem mais urbanizados. Eles tinham muitos carros de guerras. Então, eles eram um povo muito mais forte do que o povo de Deus. O povo de Deus, ao adentrar ali, a primeira vez, não conseguiu matar eles totalmente. E nem aqui também. Mas eles eram muito preparados. Os fariseus já eram outro povo que era mais do interior e mais espalhado. Vamos dizer assim, era mais do engenho, os fariseus. Não eram tão, assim, preparados como os cananeus eram. Mas aqui, nesse embate, está os cananeus e os fariseus. São esses 2 povos que o povo de Deus vai lidar com isso. E qual é a resposta do Senhor? O Senhor responde: Judá subirá. Judá subirá. E não é à toa que Deus fala assim. Em toda história bíblica, desde a época da bênção de Jacó, Judá é destacado como um leãozinho. E toda história bíblica, você vai ver sempre Judá tomando o ponto de partida, sempre estando à frente, sempre tomando a iniciativa. E agora, Deus está dizendo que é Judá. Não é porque eles são bonitos, são desenrolados, são proativos, mas é porque o Deus que conhece toda a história e guia toda a história, enxerga o fim da história desde o início, ele está montando esse palco, escolhendo essa tribo, a tribo de Judá, porque nós sabemos lá na frente quem virá desta tribo, e os reis que virão também desta tribo. Grandes reis vieram, né? Davi, Josias, Ezequias. Então, muitos reis vieram desta tribo de Judá. E o Senhor disse: Judá subirá, e eis que entreguei esta terra na sua mão. Irmãos, que coisa interessante. Veja que motivação Deus já deixa claro para esta tribo. Deus não está dizendo: olha, vocês vão lutar e vocês vão vencer. Deus está falando no passado. E isso é uma forma da cultura judaica, né, da forma de escrever no hebraico, é chamado perfeito, profético, que significa que Deus já escreve usando verbos no passado, mas já garantindo de que aquilo ali já foi consumado. É como se Deus dissesse assim: Judá vai lutar, mas já venceu. Essa expressão aparece muitas vezes no Antigo Testamento. Eis que já entreguei esta terra na sua mão. Então não é Judá. Então Judá não pode subir assim: vamos lá, somos fortes, vamos conquistar, vamos conseguir. Não. Judá consulta ao Senhor. E o Senhor diz: vocês vão. O povo de Israel consulta o Senhor. Deus responde que é Judá. Judá vai, mas o Senhor está dizendo: eu já entreguei. Vocês vão pelejar, vão lutar, mas o fim, a resposta final, eu já dei. Eles estão entregues na mão de vocês. E veja que Deuteronômio que nós lemos que o próprio Deus diz: olha, esse povo é muito forte, esse povo é muito grande, vocês são pequenininhos. Então isso mostra mais uma vez o poder de Deus diante de um cenário terrível, diante de pessoas e povos fortalecidos. Deus está dizendo: já entreguei na tua mão. Isso mostra a soberania. Isso mostra o Deus que cumpre com a sua palavra. Isso mostra o Deus que guarda e preserva o seu povo dos seus inimigos. Então, amados, não é a estratégia militar que vai definir a vitória do povo de Deus.
Não é a direção ou estratégia da tribo de Judá, juntamente com a de Simeão, que vai definir esta vitória. Mas este direcionamento com esta palavra de Deus anima, fortalece, dá segurança, faz com que eles confiem. Imagine você indo para uma guerra ou para uma grande batalha, já sabendo que você vai ganhar. Você vai corajoso, porque Deus está mostrando aqui que Ele está com o seu povo. E este Deus é o mesmo, irmãos, que está conosco também. Eu e você temos tantas batalhas nesta vida, enfrentamos tantos problemas, temos nossos inimigos, pecado, o mundo e Satanás, mas nós também podemos dizer que o Senhor já venceu todos esses inimigos da nossa vida. E em Cristo nós somos mais do que vencedores, por aquele que nos amou. Então pense nisso, não há nada na sua vida, nenhuma vitória que você possa fabricar, não está na sua própria força, embora você tenha a responsabilidade humana de continuar caminhando, continuar lutando, continuar servindo, suando, você tem a sua responsabilidade na aliança, usar suas próprias forças, mas saiba que no final todas as coisas vêm do Senhor. O cavalo se prepara para o dia da batalha, mas do Senhor vem a vitória final. Então não são, em última instância, a nossa própria força, os líderes humanos, mas essa direção dentro da soberania de Deus. Por isso que o salmista, no Salmo 46, diz: o Senhor dos exércitos está conosco, e o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Eu coloco termo à guerra. Esse é o Deus que afogou Faraó com todos os seus cavaleiros no Egito. E agora Deus está respondendo esta consulta, dizendo: quem subirá a Judá, e eis que entreguei em tuas mãos. E o que acontece logo no versículo 3? Judá olha para a tribo de Simeão, porque já havia, meus irmãos, a repartição de Simeão ficaria dentro do território de Judá. Então Judá pensa, Samuel já havia prometido para Simeão uma porção de terra pequena, porque a tribo de Simeão era uma das menores tribos. Se você ver Números 26, ou 36 de Números, você vai observar que há descrição lá de que eles estão pequenos. Então, a tribo de Simeão ficava dentro dos territórios maiores de Judá. Simeão ficava no Negueb. Então, nada mais do que Judá chamar Simeão. Há quem diga aqui que Judá não quis obedecer a palavra de Deus, porque Deus disse: quem vai subir é Judá. Mas Judá vai depois: vem comigo, Simeão. Não foi só. Mas não é nessa ideia, não. A ideia aqui é justamente de que essa unidade, essa aliança política, essa comunhão, essa fraternidade, são irmãos do Senhor, pertencem ao mesmo povo, e a região de Simeão ficaria ali também. Então Judá disse: já que eu vou subir para conquistar, vem comigo. Primeiro vamos fazer cair esses povos para comigo, e depois eu vou lutar pela porção que o Senhor prometeu a ti também. Então você faz por mim, e eu faço por você. É o que diz o versículo 3. Disse, pois, Judá a Simeão, seu irmão: sobe comigo a herança que me caiu por sorte. E geralmente era também lançado sortes. E pelejemos contra os cananeus, e também eu subirei contigo a tua, que te caiu por sorte. E o que Simeão fez? Eu vou também. Então, fortalece essa unidade. E o que acontece no verso 4? Judá cumpre a palavra do Senhor. Judá obedece ao que Deus havia dito. Quem vai subir é Judá. Isso mostra, irmão, que não eram terras fáceis, né? Assim, subir, a própria palavra geograficamente falando, eles foram andando, não tinha ainda a prática de ter cavalos, os cananeus já tinham, não é? Bronze, muitas armas, mas eles aqui estão indo subindo perante esses povos, e Judá subiu, ele não ficou com medo. E o que acontece? Judá conquistou? O que diz o versículo 4? O Senhor, é o Senhor da aliança, o Senhor lhe entregou nas mãos os cananeus, os ferezeus, e feriram deles em Bezeque 10.000 homens. Então, na região de Bezeque, eles chegam lá e mostra o Senhor que a vitória está com ele, porque é o Senhor que está dando. Então, eles têm essa vitória em Bezeque e matam
10.000 homens. Só que quando eles chegam em Bezeque, há um homem muito famoso ali. Há um rei muito famoso nessa região, que era chamado até de Senhor, que é o nome Adonai, Senhor, ou Adoni, Adoni-Bezeque. É o Senhor de Bezeque. Aquele homem era respeitado. Aquele homem era maligno. Porque quando lemos esse texto e vemos assim dizendo, mas cortaram o polegar da mão e cortaram o polegar do pé, que maldade, que Deus maldoso. Mas a ideia não é essa, irmãos. O texto está mostrando que esse povo que ali habitava era povo ruim. A começar pela idolatria. Você vê que eles tinham posto ídolos, adoravam vários deuses, como Baal, Azera. Eles tinham a prática de pegar seus filhos e queimarem para sacrificar aos deuses. Esse rei, ele mesmo vai confessar depois que o Senhor puniu a ele. Ele vai dizer algumas coisas que nós vamos ver aqui nesse texto. Mas quando chega no versículo 5, e eles chegam lá que matam 10.000 homens, chegam em Bezeque, lá em Bezeque, eles encontraram. Possivelmente o rei, quando viu muita gente morrendo, talvez se escondeu, né? Tal do bunker, né? Foi lá se esconder para não ser achado, como acontece hoje em muitos lugares. E de repente encontraram ele. Acharam o forte de Bezeque. E diz o texto, versículo 5, encontraram Adoni-Bezeque, que literalmente no hebraico é o Senhor de Bezeque. O Deus de Bezeque, o que governa Bezeque, o rei. E diz a Bíblia que começaram a lutar contra ele também. E pelejaram contra ele. Então foi espadas, lanças, arco e flecha, muita briga, porque os grandes líderes também tinham ao seu redor homens bem preparados para a batalha, mas o Senhor já havia entregue nas mãos os cananeus, os ferezeus, todos estes de Bezeque. E pelejaram contra ele e ganharam. Nos diz o versículo 5, irmãos, que feriram os cananeus e os ferezeus. Feriram todos aqueles. Quando Adoni viu que todos estavam feridos, diz o versículo 6 que ele fugiu. Quando ele olhou e disse que não tem mais nada para me segurar aqui, eu vou fugir. Então ele foge, versículo 6, porém fugiu, mas o povo ainda vai perseguir, vai atrás dele, e o perseguiram e prenderam. Conseguem alcançar ele e conseguem prender este rei. Prendendo, assim que prenderam ele, pegaram o braço direito, cortaram o polegar, o esquerdo cortaram e cortaram o polegar do pé e o polegar do pé esquerdo. Então cortaram os polegares das mãos e dos pés. Isso era uma prática até dos cananeus, dos povos antigos também, de humilhar aqueles que eram os grandes líderes. Então, isso é uma forma também, meus irmãos, de mostrar que eles não podiam mais guerrear. Ele não podia mais ir para uma batalha e pegar uma espada como ele sempre pegou, porque o seu dedão havia sido cortado. Então, o povo de Deus viu que essa maldade era praticada com tanta gente, usou possivelmente desta cultura para cortar o dedo. Porém, amado, veja já o declínio aqui, porque Deus disse ao povo de Deus, quando entrar na terra, é para matar. Não deixe vivo, não. Mas eles vão mutilando. Acontece isso. Aconteceu também com Saul, que não matou Agag. Deus que era para matar. E lá em Deuteronômio, o Senhor está dizendo, vocês vão entrar e vão devastar, vão destruir tudo. Os postes ídolos, a idolatria, o povo, todos eles vocês devem matar o fio da espada. Mas agora, o povo de Israel olha para aquela cultura e diz, tem a cultura de cortar o polegar, vamos fazer assim também com ele? Ele não fez com muita gente? Vamos fazer assim com ele. Cortaram das suas mãos, para que ele não tivesse mais agilidade e manuseio da espada. Cortaram dos seus pés, para que ele não corresse mais como sempre correu, para não fugir sempre. Então este rei é humilhado. Este inimigo está sendo despojado perante todos ali. Cortaram os polegares das mãos dos pés. Qual o entendimento desta ação o texto nos mostra? Perceba, meus irmãos, Deus é justo, Deus é santo. Ele não tolera idolatria, ele não tolera a injustiça no meio do povo. O próprio Adoni-Bezeque, ele vai dar a interpretação
deste ocorrido com ele mesmo. Veja o versículo 7. Então, disse Adoni-Bezeque, 70 reis, a quem havia sido cortados os polegares das mãos e dos pés. Então ele já começa confessando um ato cruel. Quando ele olha para a situação de não ter os seus polegares, mãos e pés, o que é que ele faz? Eu fiz isso com 70 reis. Fizeram comigo o que eu fiz com 70 reis. Possivelmente pequenos chefes de clãs próximos ali. Ele batalhou, pegou um, cortou os dedos, polegares das mãos e dos pés. E depois, próximo, 70, irmãos. 70. Veja a crueldade deste rei. E para ele humilhar mais ainda, o que é que ele fez? Eu quero que todos esses reis, essa turma, fiquem debaixo da minha mesa como animais, como cachorrinhos. E eles vão comer daquilo que vai cair da minha mesa. Se cair um pão sem fermento, um bolinho de trigo, o que escapar da minha mesa, eles vão ficar debaixo da mesa, comendo e se alimentando das migalhas que caem da minha mesa. É o que diz o versículo 7. 70 reis a quem havia sido cortados os polegares das mãos e dos pés, apanhavam migalhas, como mendigos mesmo, debaixo da minha mesa. Então veja que humilhação. Ele mutilava reis, ele é capturado, mas agora ele está recebendo o mesmo castigo. Ele está recebendo o mesmo castigo. Porque Deus é justo. Ele mesmo reconhece. E essa frase é interessante. Porque ele reconhece que é Deus que faz isso. Alguns estudiosos vão dizer, não, mas ele não tem a concepção de que era o Deus da aliança, mas ele está dizendo Elohim aqui no hebraico, é o Deus. Olhe, assim como eu fiz, assim Deus me pagou. E nesta vida, seja crente ou não, no mundo de injustiça, no mundo em que nós vivemos, Deus permanece sendo o mesmo soberano que paga a todos os homens conforme as suas más obras. Assim como eu fiz, assim Deus me pagou. O que o homem plantar, isso também ceifará. Deus não se deixa escarnecer. Deus não é Deus de brincadeira. Deus é justo em seus juízos. E aqui, quando este rei é pego, primeira coisa que acontece, talvez até ironicamente pela providência divina, ele tem os seus dedos cortados. Ele poderia ter a sua cabeça cortada. Ele poderia ter recebido uma espada transpassando o seu peito e ele morreria. Mas acontece com ele como ele tinha feito a 70 reis. Então veja, o Deus de juízo cobrando deste homem, o Senhor mostrando a sua justiça, alcançando esses reis e esses povos. Que coisa interessante. Então Deus é justo em sua retribuição. Nenhum pecado, meu amado irmão, nenhum pecado, minha amada irmã, vai ficar sem a retribuição do Senhor. Cada ação, o Senhor retribuirá. Isso para nós é tão bom no contexto que vivemos. Quando lemos esse texto, nós que estamos em um contexto de tanta injustiça, de tanta corrupção, de tanta maldade, de tanto assassinato, de tanta violência, mas esse texto nos chama a erguer os olhos para cima e saber que é um soberano Deus, que não deixa as coisas à parte. Este Deus governa todas as coisas. Deus não deixa o mal impune. Então você pode descansar quanto a isso. Diante das injustiças que você tem visto, diante do cenário caótico que nós temos presenciado na mídia, televisiva, escrita, tenha em mente, o Senhor é um juiz perfeito que vinga aqueles que cometem esses pecados terríveis. Que coisa interessante. No versículo 8, caminhando para o final, o que é que o povo faz? Se você observar, o finalzinho do versículo 7 diz que, depois da confissão dele, que assim como eu fiz, assim Deus me pagou. Diz o texto que o levaram a Jerusalém. O levaram. Possivelmente, o povo de Judá e Simeão que venceram, que prenderam. Também ficava próximo de Jerusalém.
A terra de Benjamim, que foi dividida com Judá, é bem dizer, limítrofe, está ali quase passando de uma para outra, em Jerusalém. Então, uma cidade tão antiga, né? Jerusalém, mas já era um centro forte naquela época. Então, o que é que eles fazem? Vamos lá, levar este rei. Então, isso possivelmente, irmãos, era uma cena humilhante. Um rei caminhando até Jerusalém, e chegando em Jerusalém sem os dedos dos pés. Alguém já sabia que ele era uma pessoa influente, porque não fazia isso com nenhum escravozinho, ou um Zé Ninguém, fazia isso com grandes líderes, e lá está o povo de Deus que levaram a Jerusalém, e ele morreu ali. O rei morreu em Jerusalém. Nós não sabemos de que ele morreu. Possivelmente, talvez, os cortes e deu problemas, infecção, não sei, infecções. Mas este rei, quando chega em Jerusalém, ele morre. E ali os filhos de Judá aproveitam esse momento, versículo 8, e começam agora a tocar fogo em Jerusalém. Os filhos de Judá pelejaram contra Jerusalém e tomando-a, passaram-na a fio da espada. Passaram a espada, mataram muita gente. E depois colocaram fogo na cidade. É assim que começa o livro de Juízes. Mostrando que o povo está obedecendo a palavra de Deus, mas não tão plenamente. E esse capítulo é como se fosse a introdução de todo o livro. Você vai ver o povo um momento obedecendo, mas depois decai. É como se fosse altos e baixos na vida da igreja do Antigo Testamento, que é chamado de povo de Deus. Agora perceba como o texto percorre, né, flui o movimento do texto. Eles começam perguntando, buscando direção divina, Deus começa respondendo, falando, disse o Senhor, revelando a sua vontade. Ao ouvir a vontade de Deus, Judá sobe, ele obedece, ele tem esse ato de obediência e conquista, mas conquista, o verso 4 diz que é Deus que entrega, é Deus entregando, a iniciativa dessa vitória é do Senhor. Quando Deus entrega, ele só faz ferir. Eles ferem. A ação militar do povo foi algo próspero, porque é o Senhor que está operando através dele. E quando eles feriram, eles tomaram, eles conquistaram efetivamente estas cidades. Ali estão duas tribos bastante alegres, Judá e Simeão. E se você pegar em casa hoje à tarde o mapa bíblico das tribos de Israel, você vai ver lá a tribo de Judá bem grande, um círculozinho pequenininho dentro de Judá, Simeão. Ali estão aqueles irmãos que Deus havia prometido aquelas terras e cumpriu. Porque quando lançaram sortes, caiu nessas duas tribos e ficaram justamente essas cidades e essas regiões geográficas. E Deus cumpriu, porque Deus, ele não joga dados, ele é fiel para cumprir com a sua palavra. E termina o texto mostrando o julgamento de Deus, a purificação, puseram fogo. Judá toma Jerusalém, ataca, queima a cidade. Então isso não é só uma vitória militar, isso é um cumprimento da promessa de Deus a Abraão, a Isaac e a Jacó. O Senhor está mostrando aqui, conduzindo o seu povo à posse plena da terra prometida. Isso é maravilhoso, meus irmãos. Porque quando vemos essas conquistas e esses juízos do Senhor em Jerusalém, e tantas coisas acontecendo nesse texto, e o povo sem um líder principal, fisicamente falando, nós podemos ver que quem é que guia o seu povo em todo momento? Quando não tinha Moisés, e o Senhor guiou através de Moisés, Deus levantou Josué. Mas quando não tinha Josué, Deus continuou guiando o seu povo, através da tribo de Judá. Nesse primeiro capítulo de Juízes, nos mostra esta verdade. Agora, deixe-me chamar a sua atenção para Cristo. Apocalipse, capítulo 5, versículo 5, nos diz algo tão maravilhoso acerca de um leão que tem uma voz tão estrondante, de um leão que venceu o pecado, de um leão que é digno de abrir os 7 selos, que foi morto, que ressuscitou no 3º dia, de um leão que veio da tribo de Judá. Capítulo 5. Vamos ver
versículo 2 em diante. Apocalipse 5, versículos 2. João diz: vi também um anjo forte, que proclamava em grande voz: quem é digno de abrir o livro e de lhe desatar os selos? Ora, nem no céu, nem sobre a terra, nem debaixo da terra, ninguém podia abrir o livro, nem mesmo olhar para ele. E o 4 diz que João chorava. E eu chorava muito, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem mesmo de olhar para ele. Agora, o 5 diz: todavia, um dos anciãos me disse: não chores, não chores. Eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Quem é esse da raiz de Davi? Quem é este que veio, Davi que também veio da tribo de Judá? Este é Cristo, o nosso Senhor. E isso, meus irmãos, não é algo do nada. Isso não cai de paraquedas na construção do plano de Deus de trazer o verdadeiro Senhor que guia sempre o seu povo, que é o seu Filho Jesus Cristo. Então, você observa que na promessa que Deus havia dito a Judá, o Senhor disse, Gênesis 49, 8. Veja o que diz Gênesis 49, 8. Quando Jacó vai abençoar cada filho seu. Cada filho. Quando chega em Judá, veja as palavras de Jacó. Gênesis 49, 8. Gênesis 49, 8. Diz assim: Judá, teus irmãos te louvarão. A tua mão estará sobre a cerviz de teus inimigos. Ou seja, a tua mão vai estar curvando a cabeça dos teus inimigos. Os filhos de teu pai se inclinarão a ti. Judá, versículo 9, é um leãozinho. É um leãozinho de presa. Judá é leãozinho. Da presa subiste, filho meu. Encurva-se e deita-se como leão e como leoa. Quem o despertará? Agora veja o 10. O cetro. Ou seja, aquela batuta, aquele cajado que o rei tem na mão para governar todas as coisas. Deus está dizendo e prometendo aqui através do pai, Jacó para o seu filho, o cetro não se arredará de Judá, nem o bastão de seus pés, até que venha Siló. A palavra Siló no hebraico é dono do cetro. Quem é o dono do governo? Quem é que governa? Não é a tribo de Judá. É o Siló, é Cristo. Que João vai dizer em Apocalipse, é o leão da tribo de Judá. Cristo, meus irmãos, conquistou, não pela espada, mas pela cruz, a nossa vitória contra os nossos maiores inimigos. E lá na cruz, o nosso Senhor sofreu o juízo que eu e você merecíamos, para que tivéssemos esta certeza de que toda promessa de Deus se cumpre nele. Então pense nisso. Podemos descansar neste Deus da aliança, que jamais abandonará o seu povo. E hoje nós podemos ver visivelmente o selo e o sinal deste amor de Deus por nós, através do sacramento do batismo. Cada batismo, este Deus poderoso e justo e soberano está dizendo: eu sou o teu Deus e da tua descendência. Que possamos ficar firmes nesta verdade do Deus soberano que conduz seu povo na conquista da herança prometida. Assim como foi com o povo na velha aliança, ele está sendo conosco até aquele grande dia que cumprirá a sua promessa. E toda honra, toda glória, toda vitória será só para a glória do nome de Deus. Amém.